Saudações tricolores, meus irmãos. Que honra tê-los aqui novamente conosco, para que possamos juntos continuar aí a exercitar a aplicação do método ver, discernir e agir dentro da proposta da campanha da fraternidade. Semana passada nós vimos a realidade em que estamos inseridos, o que o mundo nos apresenta. Tentamos pedir para que vocês refletissem essa semana o seu olhar para com o mundo, e é chegada a hora da contrapartida, de confrontar essa realidade na qual estamos inseridos com o projeto de Deus em nossa vida, com os ensinamentos de Deus em nossa vida. Então eu vou deixar vocês na companhia de saudosos irmãos decolores que vão nos ajudar a refletir sobre esse olhar de Cristo. Aproveitem e se inscrevam em nosso canal, ativem todas as notificações e compartilhem essa ideia. Cristo conta contigo. Boa noite, meus irmãos decolores. Paz e bem. Espero que todos estejam bem, né? Principalmente nessa nova ordem social que a gente está há muito tempo em casa, né? Tentando cuidar da nossa saúde por conta dessa pandemia, né? Espero que quem possa ficar em casa, fique em casa mesmo. E quem precisar sair, que se cuide, né? Para não trazer essas coisas para dentro das nossas casas, né? Bom, hoje vamos dar continuidade à nossa escola vivencial virtual, né? Com o estudo da campanha da fraternidade deste ano, né? Que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E com o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele, que está lá em Lucas 10, 33 a 34, né? Agora, só que a gente vai iniciar esse estudo hoje numa outra dimensão, na dimensão do discernir, né? Mas antes da gente iniciar, vamos invocar o Espírito Santo, né? Para que ele nos guie nessa caminhada hoje, né? Nessa nossa terça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, como é sabido, né? Nossos irmãos de semana passada nos mostraram um ver este que mostrou as realidades que estão aí postas para nós e que todos nós, de uma forma ou de outra, nos deparamos todos os dias, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família, na nossa casa, onde a gente pratica esporte. Então, em todos os ambientes está esse ver que esses nossos irmãos na semana passada nos mostraram, né? E foi uma coisa que essa campanha da fraternidade desse ano é um chamado de Deus, né? Mas eu refletindo sobre ela, eu acho que é mais um puxão de orelha, não só um chamado, é um puxão de orelha. Porque ela é desenvolvido também, né, a partir de um lema que, se prestarmos bem atenção, segue um sentido da conjugação de 3 principais verbos, né? Que é ver, compadecer-se e cuidar, focado nessa parábola do bom samaritano, né? Que é uma parábola muito expressiva, né? Uma parábola muito, muito importante. Ao contar essa palavra ao mestre da lei, né? Jesus quis responder uma pergunta, né? Uma pergunta básica quando ele contou essa parábola ao mestre da lei. Ele quis responder quem é o próximo. E fez de uma forma muito interessante, né? De um método próprio, que o próprio mestre respondeu a pergunta, né? Quem é esse próximo, né? E neste contexto, precisamos desenvolver em nós a compaixão pelo outro, né? Sem distinção, sem pré-julgamentos e de coração aberto, de coração puro, de coração livre, né? A indiferença social que a gente acaba vivendo no dia a dia, se não prestarmos atenção, se não tivermos esse ver bem apurado, acaba nos tornando cegos, né? Diante das situações tão evidentes que somos expostos no dia a dia e ao longo de toda a nossa vida, né?
precisamos desenvolver essa nossa visão com o ver guiado por essa parábola. Mas não só o ver. Eu acho que é preciso e é primordial sentir. Sentir a dor do outro. Sentir a dificuldade do outro, né? E romper com as indiferenças. Norteado pela compaixão. Essa compaixão que Jesus nos ensinou em sua caminhada entre nós, né? Mas esta visão não é fácil, meus irmãos. Eu mesmo, que não sou exemplo para ninguém, mas eu mesmo só passei a ter essa consciência depois de ter participado do retiro de 3 dias, né? Daí eu me dei conta de quão indiferente eu estava sendo, né? Bom, e eu acho que o primordial é que precisamos ter a mesma atitude desse samaritano, né? Que rompeu com esse sentimento de indiferença, sentiu compaixão com a dor do outro, né? E cuidou dele, né? E para finalizar essa nossa conversa inicial de hoje, né? Que eu estou abrindo à noite hoje, gostaria de terminar citando a Santa Dulce dos Pobres. E ela dizia que o importante é fazer a caridade, não falar de caridade, né? Compreender que o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Importante, compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Um abraço, uma boa noite. A gente vai dar continuidade àquilo que o André colocou. Estamos estudando o tema da campanha e dentro do tema da campanha nós estamos fazendo agora o discernir. Fizemos o ver na terça passada e o discernir, que também em alguns documentos tem julgar, mas não é julgar e de fazer um julgamento. O discernir é você avaliar o fato, mas avaliar dentro dos critérios de Jesus Cristo, dentro daquilo que Jesus Cristo pede para a gente. Vamos dar um exemplo. O exemplo do Evangelho que o André também colocou, do tema da campanha. Um homem foi assaltado, várias pessoas passaram, e o samaritano, foi que viu e discerniu com compaixão. Como ele discerniu com compaixão, ele agiu com justiça. Ele cuidou do homem. E lá em Lucas, não é, quando o especialista em leis perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus disse: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E ao seu próximo como a ti mesmo. Então, ele discerniu, o samaritano discerniu dentro daquilo que Jesus pede para a gente, de olhar para o outro como se a gente estivesse cuidando da gente, olhando para a gente. Na terça-feira passada, a Ana falou sobre o descarte, que às vezes a gente descarta o ser humano. O descartar o ser humano é um modo de matar, porque a gente acha que a gente só mata com a arma. Não, às vezes a gente mata com a palavra, quando a gente descarta, a gente ignora, né? E esse ignorar é matar a pessoa. E se eu, na minha vida, vejo eu fazendo uma coisa dessa, eu tenho que discernir isso, né? À luz daquilo que Deus me pede. E ele diz assim: minha filha, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele disse todos. Ele não disse só os seus amigos, descarte o resto. Ele pediu a você, ele disse que veio para todos. Então eu tenho que tratar todos da mesma forma. Então essa semana a gente vai refletir esse nosso discernimento dos fatos que acontecem na vida da gente. Eu estou discernindo com compaixão? Eu estou sendo justo, porque quando eu vou discernir com compaixão, dentro dos critérios que Jesus pede, aí eu sou justa, eu ajo com justiça. Então vamos refletir como é que eu estou discernindo os fatos da minha vida. Saudações tricolores. Bem, pessoal, continuando esse raciocínio da Zoélia, eu queria dizer que tudo isso desemboca na caridade, né? Caridade é justamente a revelação, a manifestação do amor de Deus. Caridade se baseia no que aquele homem, né, que parou para
cuidar daquele homem ferido, né, no Evangelho. Ele foi lá, pegou ele, levou para uma estalagem, cuidou das feridas, passou, ainda deixou a moeda para pagar qualquer despesa eventual. Então, ele pensou em tudo, né? E esse é o Deus que nós temos, esse Deus da caridade que pensa em tudo na nossa vida. É preciso dar sentido, né, a essa caridade que nós temos. Precisamos, como Viktor Frankl, né, aquele grande filósofo judeu que estava no campo de concentração, nós precisamos manifestar a caridade como sentido da nossa vida. A partir do momento que a gente coloca a caridade como sentido da nossa vida, tudo muda, tudo muda. E é por isso que a gente precisa desenvolver essa caridade com amor. Porque também a gente lembra aqui, né, a gente lembra a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Onde na carta de São Paulo ele diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ainda que eu desse meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada adianta. Então caridade não é dar por dar, não é dar para acalmar a nossa consciência, é fazer realmente aquela entrega, se entregar de coração, de corpo, de alma. Então que nessa campanha da fraternidade que a gente está estudando, sirva para que a gente possa despertar o mais puro e simples e nobre sentimento que nós temos de caridade, que é aquele amor verdadeiro. Caritas. Lembre-se, Deus caritas est. Um beijo. Boa noite, família Decolores. Hoje fomos convidados a olhar para a vida com o dom e compromisso, ajudado pela parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25, 37. E vivendo a campanha da fraternidade, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas 10, 33, 34. Vamos neste momento discernir a luz do Evangelho. Cuidar é ter mais ternura na vida. Somos levados a sair de si e olhar para o outro com ternura e compaixão. Essa atitude de cuidar do outro implica em sentir, envolver-se e compadecer com o olhar de Jesus. É preciso ter sensibilidade no olhar para quem sofre e precisa de ajuda, sem querer pensar em recompensa, sem querer mostrar caridoso, sem querer mostrar-se melhor por estar fazendo bem. Cuidar com compaixão é reacender a chama de uma vida, reconstruir uma história quase perdida, iluminar quem está na escuridão, abrir os braços para quem precisa de um abraço, fazer-se presente, sim, onde ninguém deseja estar ou queira estar. Cuidar com ternura é ter sensibilidade pela vida em todas as dimensões, pessoal, familiar, igreja e na sociedade. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus revela aos seus discípulos que veio ao mundo para servir, cuidar do outro, sua imagem e semelhança. Jesus chama-nos para romper com as indiferenças. Em João 8:32, da insensibilidade, da empatia egoística e egocêntrica de quem não vê mais ninguém além de si. O cristão não deve cuidar por obrigação, por dever, e sim colocar-se no lugar do outro, à luz do Evangelho. Não deixar para depois o que deveria fazer hoje. Não pensar no tempo que iria gastar, mas abraçar a causa, levando-a até o fim. O bom samaritano foi mais longe e nem quis olhar quem apareceu no caminho. Também Santa Irmã Dulce dos Pobres pulsava a ternura divina no seu coração. Teve o rosto da ternura de Deus, caminhou em meio aos pobres. Devemos discernir sempre a luz do Evangelho, vivendo o amor cristão, que é Jesus, e cuidar com ternura da vida do outro. Assim sendo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações de colores, meus irmãos e minhas irmãs. E dando continuidade, no nosso discernir, eu trouxe para a gente refletir 2 versículos bíblicos. Um está em Marcos, capítulo 16, que fala:
Jesus lhe disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. O outro versículo está no livro de Lucas, capítulo 19, e fala: Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Trazendo esses versículos para a realidade de hoje, quem são os discípulos nos dias atuais? Somos nós. Somos nós a continuidade desse discipulado. O discípulo de Jesus é aquele que escuta a palavra de Deus, rumina na sua mente e no seu coração e vai deixando se transformar por ela, buscando cada vez mais ser parecido com Cristo. Quando Jesus disse: Ide e anunciai a boa nova, esse anunciar não precisa ser necessariamente em palavras, mas também em atitudes concretas. A exemplo do bom samaritano, que vendo aquele desconhecido ali, naquela situação tão desumana, sentiu compaixão e cuidou dele. Notem, meus irmãos e minhas irmãs, que naquele momento o bom samaritano representou a figura do próprio Cristo para aquele desconhecido. Ele cuidou não apenas das feridas do corpo, mas também cuidou das feridas da alma. Aquele gesto concreto, ele devolveu àquele samaritano a sua dignidade. Ele trouxe de volta a esperança. Cuidar com ternura é isso. É reacender a chama da vida. É trazer luz para quem está na escuridão. Então que nós possamos ser essa luz de que o mundo tanto precisa. Um abraço carinhoso e eu deixo vocês na companhia de Sandra. Boa noite, decolores! Dando continuidade a Evelyn, como podemos reacender a chama da vida, dar luz e termos nosso olhar misericordioso diante de todo o ambiente natural que Deus criou e nos oferece? Precisamos ter responsabilidade pessoal frente a toda a humanidade, aos pobres e futuras gerações. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus disse: Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom, abençoou e consagrou. Precisamos respeitar e apreciar a criação. Hoje vemos a ação devastadora dos que colocam o lucro acima da vida. A prática de uma produção ecologicamente sustentável, com alto índice de agrotóxicos e de toda forma predatória de uso da natureza. A natureza está cheia de palavras de amor, mas não podemos ouvir, no meio de ruído constante. Há muita agitação no mundo, desequilíbrio profundo, que atropela ao nosso redor. A gente hoje não consegue ouvir nem o canto de um pássaro, não apreciamos a beleza de um pássaro, não apreciamos as plantas, o desabrochar de uma flor. A gente nunca para olhar, para acompanhar o desenvolvimento de uma planta. Há pessoas até que dizem que não gostam, acham bonito planta, mas nunca se deparam para observar, nunca não se encantam com a beleza. O Papa Francisco nos recorda: o desenvolvimento de uma ecologia integral é um chamado a redescobrir a nossa identidade de filhos e filhas de nosso Pai Celeste. Criados à imagem de Deus e encarregados de ser administradores da terra. Contemplar o Criador que vive entre nós e cuja presença não precisa ser criada, mas descoberta. Vamos aproveitar neste momento de pandemia para contemplar a beleza de sua criação, que possamos observar verdadeiramente toda a riqueza do Criador que está entre nós e que a correria do dia a dia
passa-nos despercebido. Só o amor à criação será capaz de vencer o egoísmo e a ganância. Saudações decolores. Meus irmãos e minhas irmãs, constitui um dos maiores desafios do nosso tempo conhecer e redescobrir o sentido da vida como dom e compromisso, e traduzir esse conhecimento em atitudes e mediações adequadas. O Papa Francisco diz que somente graças a este encontro ou reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade, ou seja, esse viver em si mesmo, que contribui com o egoísmo de uma sociedade líquida e leva à tristeza. Em audiência com o Papa Francisco, um jovem perguntou como pode ser um mensageiro da misericórdia em um mundo marcado pela desesperança e pela indiferença. O Papa Francisco explicou que a chave é sair de si mesmo para entregar-se aos outros. Na parábola do bom samaritano, segundo o evangelista Lucas 10, 25, 37, encontramos a colocação do mestre da lei que, para colocar Jesus à prova mais uma vez, pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus contou a história do bom samaritano e a seguir perguntou: dos três, o sacerdote, o levita e o samaritano, que passaram pelo homem, caído na estrada, desfigurado pela violência dos assaltantes, qual deles parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o mestre da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Fica claro nesta parábola que o próximo é aquele que encontro no caminho e necessita da minha presença na sua vida. Essa parábola é um presente de Deus, mas também um compromisso. Estamos vivendo um momento crítico de ameaças à vida, com a pandemia pelo coronavírus, que traz também o agravamento das condições socioeconômica e política da sociedade. Nos chama também a atenção a desobediência da grande parcela da população que não segue as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde para o controle da doença. Observamos ainda outras formas de ameaça à vida, entre elas a violência doméstica, que vem crescendo nesse período de isolamento social. Diante desses desafios que a vida nos apresenta, precisamos discernir, com os ensinamentos de Jesus Cristo, o melhor caminho a seguir, pois ele nos dá o verdadeiro sentido da vida e nos conduz à felicidade. A realidade mostra que ainda serão necessários muitos esforços para que a vida esteja em primeiro lugar. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João 10:10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Estamos defendendo a vida incondicionalmente em todas as suas dimensões? Ainda na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 33, 34, Jesus nos ensina que devemos ver com o coração para sentir compaixão e cuidar do outro. Como está sendo o nosso cuidar? Em Mateus 5, 13, 14, Jesus nos diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Essa é nossa missão
como discípulos missionários de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no nosso próximo encontro, com a graça de Deus, teremos a abordagem do Agir da Campanha da Fraternidade 2020. Decolores!